Muito boa noite, dia de TV Esporte. Eu quero desejar boa noite a Thaís, a Eline. Thaís de volta. Boa noite, Ju. Boa noite, Eline. Boa noite, pessoal. A gente fica assim nessa troca, né? Um pouquinho de vez em quando. O povo sentir saudade. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. É isso aí, hoje no TV Esporte vamos falar da derrota de Conor McGregor para o russo Nurmagomedov no UFC 229. Hamilton vence mais uma e está cada vez mais perto de conquistar o Campeonato Mundial de Fórmula 1. A Série A do Campeonato Brasileiro chega à sua 28ª rodada e veja também. A equipe de ginástica aeróbica da UFRN conquista 4 medalhas no torneio brasileiro da modalidade. Luizinho Lopes se prepara para comandar a equipe do América de Natal na temporada de 2019. O TV Esporte está no ar. No último sábado foi dia de muitos confrontos no UFC 229 em Las Vegas. O irlandês Conor McGregor voltou aos rings após 693 dias sem lutar. Mas a vitória ficou por conta do russo Khabib Nurmagomedov, que se mantém agora com 27 lutas e 27 vitórias. O final do evento, infelizmente, foi marcado por uma confusão generalizada envolvendo os lutadores. Mais uma vez, polêmicas com McGregor e Nurmagomedov. Essa briga aí não vai acabar tão cedo. Provavelmente não, porque apesar de ter o russo saído com a vitória, ainda tem muita coisa aí se desenrolando, né? Vamos falar primeiro da luta, né? O Conor McGregor provocou bastante o russo, né? A gente viu aí que nessa pré-luta, desde abril, né, que eles têm uma certa rivalidade. Teve aquele episódio do ônibus, que o McGregor atacou o ônibus que o Khabib estava dentro, machucou alguns atletas do UFC e acabou indo preso, foi solto, enfim, ainda tem esse histórico. E aí na luta, quem conhece o russo sabe que ele é muito bom de queda, muito bom na parte do solo. Ele costuma ter um ground and pound, que é quando você derruba e bate no adversário no chão. Ele costuma trabalhar muito bem isso e foi o que ele fez. No primeiro round, o McGregor começou na parte em pé dele, né, que ele é muito bom no boxe, muito rápido. Só que o russo conseguiu colocar ele para o chão e foi ganhando pontos ao longo do round. No segundo round, ele repetiu a dose, fez a mesma coisa, foi pontuando. E aí, quando chegou no terceiro round, o McGregor estava um pouco desesperado, vendo que provavelmente a vitória poderia ir para o russo. Ele começou a fazer algumas coisas que são consideradas ilegais dentro do UFC, né? Ele puxou o calção do russo 2 vezes, se segurou nas grades com os dedos da mão, depois ele usou os dedos do pé para se segurar nas grades. Você pode apoiar, mas você não pode segurar para evitar ser tirado do lugar, e ele fez isso. O juiz brigou uma vez, mas depois o juiz ignorou. Na hora do intervalo, o russo chegou lá, falou com o juiz, pediu para tirar um ponto, né, do McGregor, mas o juiz disse que não, que ia continuar assim do mesmo jeito. Então, no quarto round, o Khabib voltou com sangue no olho e disposto a terminar ali. Então, ele conseguiu, botou para o chão e acabou finalizando o McGregor, né? Numa posição que eu acho que o McGregor poderia ter resistido, porque é um mata-leão que, na verdade, é um tipo de mata-leão que não estava bem encaixado, não estava no pescoço, estava no queixo. Então, dava para ele ter tentado se desvencilhar, mas ele ficou muito nervoso e acabou batendo. Então, e aí houve a confusão no final dessa luta. Pois é, né? O professor de jiu-jitsu do McGregor estava lá no corner, acabou provocando o Khabib. Esse professor de jiu-jitsu dele é um atleta do Bellator, inclusive. O Khabib pulou a grade, que não pode, né? Você não pode pular a grade, você não pode nem subir na grade, os atletas fazem isso, mas não é correto. E acabou agredindo esse atleta. O McGregor, vendo a situação, também subiu na grade e agrediu um rapaz da equipe do Khabib. E aí começou uma confusão dentro e fora do octógono. Outros caras da equipe do Khabib entraram dentro do octógono, pularam a grade, começaram a bater no McGregor. Depois tudo foi apartado. O McGregor foi para o vestiário, o Khabib entrou no octógono e falou com o Dana White, pedindo seu cinturão, só que o Dana White falou que era arriscado, né, porque o público estava bem chateado com a atitude do Khabib e acabou não entregando, né? O russo foi para o vestiário também e o Bruce Buffer, que é o announcing do UFC, ele acabou dizendo que quem havia ganho era o russo e o cinturão estava com ele, porém eles não iam entregar ali.
Isso aí. E tivemos brasileiro também, o Formiga Potiguar. Exatamente. O José Formiga já está há um tempo aí no UFC, né, galgando espaço para lutar pelo cinturão. Ele acabou vencendo nos pontos. E aí desafiou o Henry Cejudo, que é o atual campeão dos Moscas. Eles já lutaram uma vez, né? O Cejudo levou a melhor e agora ele está tentando essa nova chance. E a gente vai torcer para o Formiga Potiguar, né? A gente está aqui para isso. E a equipe de ginástica aeróbica da UFRN participou do torneio brasileiro em Ouro Preto, Minas Gerais. Conquistaram 3 medalhas de ouro e 1 de prata. Nossa equipe foi conhecer esses atletas e você confere agora na matéria de Camila Emily. Uma alongadinha aqui, uma aquecidinha ali e uma concentração que cá para nós não é para todo mundo, né? A ginástica aeróbica é uma modalidade esportiva com movimentos complexos, originário da aeróbica tradicional, utilizando também um fundo musical. A meta é essa galera conseguir o maior nível de perfeição possível. Os critérios são qualidade artística, execução e dificuldade. Pode ser disputado individualmente, em duplas, trios e grupos. Esther, que ganhou 3 medalhas de ouro na competição, falou da importância do esporte na vida, além dos benefícios físicos. Força, técnica e muita flexibilidade. Foi assim que Esther Alves ganhou um prêmio individual e também por equipes no Campeonato Nacional de Ginástica Aeróbica. Eu acho que o esporte faz você amadurecer. Claro que é muito bom para o físico, porque a gente treina bastante, tem uma alimentação mais regrada. Isso é muito bom para o nosso corpo, né? Mas eu, por exemplo, quando eu entrei na ginástica, eu era muito tímida e muito ansiosa. E com o tempo a gente vai se acostumando, porque o esporte faz você amadurecer, faz você conhecer outras pessoas. Então, eu acho que hoje, se eu sou quem eu sou hoje, é porque eu amadureci com o esporte e hoje posso dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente por causa da aeróbica, por ter me transformado não só por fora, mas por dentro também. Atualmente, com 9 atletas, o quadro de ginástica da UFRN é formado por ex-alunos da Escola Agrícola de Jundiaí e da UFRN. A equipe, mesmo não tendo todo o suporte necessário para os treinos, foi até a Universidade de Ouro Preto e ficou no primeiro lugar em 2 categorias. Então, praticar ginástica para mim é uma coisa assim inexplicável. Assim, eu quando comecei, eu não dava nada pelo esporte, assim, tipo, só fazia mesmo praticar. Mas depois que eu comecei a ver realmente como era e o ambiente, assim, como era participar disso mesmo, eu me apaixonei pela ginástica e estou aqui até hoje, né? Estou na ginástica até hoje. E assim, as principais dificuldades que a gente enfrenta realmente é a questão do ambiente, porque o ambiente, assim, tipo, a estrutura, porque a gente, geralmente, desde 2016, que a gente quer 3 anos praticando, a gente sempre praticou num local que não era adequado pra gente, no chão mesmo, porque ao invés de ter tatame, e assim, essa é a principal dificuldade em si. O grupo foi patrocinado pela EAJ e o UFRN. Mesmo em ambiente inadequado para os treinos, essa galerinha já mostrou que manda bem demais e que a ginástica se sobrepõe a tudo isso. Parabéns a todos os atletas aqui da UFRN e da ginástica aeróbica. E saindo dos tatames da ginástica aeróbica, agora a gente vai para as pistas de corrida, porque neste domingo teve dobradinha da Mercedes e dessa vez com um clima mais tranquilo. No GP do Japão, o britânico Lewis Hamilton saiu vitorioso com o seu companheiro de equipe Valtteri Bottas em segundo. Verstappen da RBR completando o pódio. Já o alemão Sebastian Vettel terminou a corrida em sexto e vê cada vez mais longe a sua chance de título na temporada. Isso porque, com o resultado, Hamilton aumentou a diferença entre os dois para 67 pontos. A próxima etapa de Fórmula 1 vai ser em Austin, nos Estados Unidos, no dia 21 de outubro. Falando um pouquinho de Hamilton, tá respirando muito bem, tá muito confiante. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá cada vez mais perto de conquistar o campeonato, né? Só que pode até conquistar na próxima Com certeza, né? Nessa última corrida aí ele liderou de ponta a ponta, foi tranquilo. Para ele ele tá um pouco surpreso, né? Porque a a Ferrari acabou caindo um pouquinho, né, de rendimento. Ele não entendeu muito bem, mas aí a gente pontua por outro lado, né? O Vettel caindo novamente de produção, errando em alguns momentos que não pode errar. Mais uma vez ele errou, bateu no Verstappen. E aí acabou se perdendo ali, rodou, né, na pista, foi para 19º. Tava ali tentando o 3º lugar. Exatamente, estava ali brigando e foi para 19º, acabou chegando em sexto, mas errou
errou em momentos que não pode errar. E perdeu uns pontos muito importantes, porque ele vem aí na briga direta com o Hamilton. Com certeza, ele vem perdendo bastante pontos, né? Ele vem errando nesses momentos cruciais e acaba deixando um pouco a Ferrari um pouco chateada. Vocês não acham que também é por essa pressão? Porque Hamilton tá indo aí muito bem, obrigada, e ele tá tentando A gente já acompanhar. percebeu desde dos outros GPs, né, que o Vettel ele é um pouco passional, né? Quando ele vê que o Hamilton está indo muito bem, ele acaba tomando as decisões precipitadas, né, se arriscando. Inclusive está sendo criticado pelos próprios pela diretoria da Ferrari, né, que não entendeu muito bem o que foi que ele quis fazer ali, porque ele foi tentar ultrapassar o piloto da Red Bull numa curva, e você não faz isso se você sabe que o cara não é da sua equipe, não vai deixar você passar. Então, ele assumiu o risco, né, de se chocar com o adversário, e acabou acontecendo o que Inclusive, o Verstappen reclamou da punição que ele levou, porque ele poderia ter terminado em segundo. Talvez não teria essa dobradinha, como foi dito, que até semana passada teve aquela polêmica, né? Sim. Mas o Verstappen poderia ter terminado segundo, mas foi punido. Injustamente, né? Porque ali a gente vê que o Vettel acabou sendo um pouco afobado e foi pra cima do Verstappen. Então, E o Vettel não foi punido, né? O que é mais estranho. Exato, porque o Verstappen foi punido por ter tocado em Raikkonen. E o Vettel tocou nele e não foi punido. Então, a gente não entende muito essas coisas da Fórmula 1, como acontece em vários outros esportes, inclusive no futebol, no UFC, né? Que o pessoal bota aí panos quentes em cima de alguns campeões ou quem tá melhor ali. E a gente vai acompanhar a Fórmula 1, faltam ainda 4 GPs, e como eu disse, o próximo é em Austin, nos Estados Unidos. E você confere agora tudo o que rolou no mundo dos esportes neste fim de semana. É hora do Giro Esportivo. Na preparação para a Copa do Mundo de 2019, a seleção brasileira feminina de futebol enfrentou a Inglaterra em amistoso no país britânico. Sofrendo um gol logo aos 2 minutos de jogo, o Brasil não conseguiu reagir e perdeu a partida por 1-0. Marta, recém-eleita melhor do mundo, sentiu a coxa esquerda e não conseguiu nem terminar o primeiro tempo. Neste sábado, a equipe feminina do Santos conquistou o tetracampeonato paulista. Jogando contra o Corinthians, as Sereias da Vila empataram por 2-2, mas tinham a vantagem do primeiro jogo, em que venceram por 1-0. Agora, o time é o maior campeão paulista de futebol feminino. E o domingo foi dia de final do tênis. No ATP 500 de Pequim, o tenista da Geórgia, Nicolas Basilashvili, surpreendeu o favorito Del Potro e ficou com o título da competição. Caroline Wozniak bateu a Anastácia Sevastova e conquistou seu segundo título da etapa. Já nas duplas, Marcelo Melo e Lucas Kubot conquistaram o 11º título, vencendo Oliver Marak e Mate Pavic. Enquanto a dupla da República Tcheca, Andrea Sestini e Barbora Strikova, venceram por 3-0 a canadense Gabriela Dabrowski e a chinesa Yifan Yu. As semifinais da Libertadores foram definidas e os confrontos vão ser entre brasileiros e argentinos. O River Plate bateu o Independente por 3-1 e vai enfrentar o atual campeão Grêmio, que venceu o Atlético Tucumã com o placar agregado de 6-0. Já o Palmeiras conseguiu a vitória com o placar agregado de 4-0 em cima do Colo-Colo e vai jogar contra o Boca Juniors, que tirou o Cruzeiro da competição com um agregado de 3-1. Obrigada, Letícia, por mais o giro, e vamos agora para um rápido intervalo, e na volta tem muito mais TV o Esporte.